Olá! Neste seminário apresentaremos informações sobre o granuloma piogênico. O granuloma piogênico é uma lesão benigna constituída por tecido de granulação que origina-se no tecido conjuntivo da pele ou da membrana mucosa. É considerado uma lesão reacional e multifatorial, relacionada a agressões repetitivas, traumas, irritantes locais e pobre higiene bucal. Lesão vascular adquirida, o granuloma piogênico representa um crescimento vascular exuberante reativo a trauma, a determinadas situações fisiológicas, como por exemplo gravidez, ou a certas medicações, como a isotretinoína. O granuloma piogênico é uma proliferação não neoplásica de tecido vascular, em resposta a um agente irritante, trauma, determinadas situações fisiológicas ou a certas medicações. Apesar do nome, não é um granuloma verdadeiro, pois não é acompanhado de formação purulenta. É também conhecida como carne esponjosa. Possui coloração avermelhada ou arroxeada, normalmente úmida e de consistência mole, que pode sangrar espontaneamente ou em função de um trauma. É uma massa lisa ou lobulada, séssil ou pediculada. Consistência amolecida devido ao grande número de células inflamatórias e baixo número de fibras colágenas. É uma lesão nodular, mole e não friável. É indolor, embora com frequência apresente sangramento devido à vasta vascularização, e apresenta crescimento rápido, podendo estar ulcerado ou não vê-se uma região esbranquiçada devido à deposição de uma película de fibrina e células inflamatórias. Os motivos para a ulceração são constante trauma local, rápido crescimento, e isso acontece porque o epitélio não acompanha o crescimento do conjuntivo e acaba se rompendo. É uma lesão comum em crianças e adultos jovens, com predileção pelo sexo feminino, cerca de 70% dos casos. Acomete adolescentes e adultos jovens, havendo 60% de incidência na idade de 11 a 40 anos, sem predileção por raça. Mesmo alguns estudos mostrando maior incidência por pessoas de pele clara. Mulheres foram 2 a 4 vezes mais afetadas que homens. Cerca de 50% das gestantes apresentam alterações gengivais, embora apenas 0,2 a 5% desenvolvam tumores localizados. Situações atípicas podem ser observadas, como o relato do granuloma piogênico simultâneo à hiperplasia gengival medicamentosa, em paciente transplantado renal sob terapia com ciclosporina, ou granuloma piogênico acometendo a língua de um paciente portador de neurofibromatose. Conhecido também como tumor gravídico, é mais prevalente em indivíduos do gênero feminino na segunda década de vida, especialmente durante a gravidez. Granuloma piogênico e suas diferentes lesões. Lesão por trauma. Em resposta a traumas ou inflamações locais, o tecido conjuntivo fibroso e o sanguíneo, dos quais são formadas essas lesões, passam a se proliferar de maneira exacerbada. Essas são mais comuns de serem encontradas em pacientes jovens ou crianças, que por estarem em fase de crescimento, têm os seus tecidos mais suscetíveis a reagirem de maneira exacerbada a um estímulo agressor. Lesão hormonal ou gravídico. Os motivos de a gestante estar mais predisposta a desenvolver esse tipo de lesão está relacionado com o aumento de progesterona e estrogênio. Esses dois hormônios seriam capazes de mudar a microbiota do suco gengival, seriam capazes de aumentar a quantidade de mediadores pró-inflamatórios liberados pelas células inflamatórias que estão nessa região
e seriam responsáveis por aumentar a produção de substâncias químicas que induziriam a formação de novos vasos, ou seja, essas pessoas teriam uma justificativa para a resposta tão exacerbada a estímulos inflamatórios mínimos. Lesão por diabetes mellitus descompensada. O excesso de açúcar presente no sangue se liga a coisas que não eram para eles se ligarem, como algumas proteínas e em tecido gorduroso do nosso corpo. E o fato disso acontecer pode alterar o funcionamento de algumas células, dentre elas os fibroblastos. No caso dos fibroblastos, eles podem ter a sua atividade diminuída. Além disso, existem indícios que essa matriz colágena teria dificuldade para se maturar de maneira adequada. Sendo assim, os vasos sanguíneos, principalmente de pequeno porte, têm dificuldade para se formarem. Isso ocorre também nos sucos gengivais. Além disso, esse excesso de açúcar no sangue geralmente estimula as células inflamatórias do corpo a produzir fatores pró-inflamatórios e fatores de crescimento. Logo, como as gestantes, esses pacientes terão uma resposta a estímulos mais exacerbada. O diagnóstico é clínico, baseado nos exames intrabucais e deve ser sempre associado a uma biópsia excisional. O diagnóstico clínico diferencial do granuloma piogênico é relacionado às seguintes lesões: fibroma, fibroma ossificante periférico, granuloma periférico de células gigantes, hemangioma, tecido de granulação, fístulas, hiperplasia gengival inflamatória, sarcoma de Kaposi, angiosarcoma, linfoma não Hodgkin e metástases de tumores malignos. O diagnóstico conclusivo se dá através da biópsia e exame histopatológico. O exame microscópico mostra uma proliferação altamente vascular, semelhante ao tecido de granulação, numerosos canais, pequenos e grandes, delimitados por endotélio, são formados e apresentam-se obliterados por hemácias. Algumas vezes, esses vasos são organizados em agregados lobulares, e alguns patologistas requerem esse arranjo lobular para o diagnóstico. Na radiografia periapical, usualmente não observam-se alterações e não há o deslocamento dos dentes. Embora mais comum em gengiva, o granuloma piogênico pode ocorrer em outras localizações, como mucosa labial, jugal e língua. Apesar de ser uma lesão em tecido mole e não se espera que apareça no exame radiográfico, em contato com o tecido ósseo pode estimular células de absorção óssea, causando áreas de rarefação. Ao exame histológico, percebe-se um tecido com as mesmas características do tecido de granulação, revestida por epitélio pavimentoso estratificado, sendo a área de úlcera não revestida. Tecido formado por células jovens com pouca fibra colágena e intensa proliferação vascular. Indica fragmentos teciduais com alterações arquiteturais e celulares. Contém proliferação miofibroblástica, de um aspecto reativo e sem atipias, ou mitoses nucleares, associada focalmente a estiócitos multinucleados, tipo osteoclastos, proliferação fibroblástica de aspecto reacional. A técnica mais utilizada para o tratamento de granuloma piogênico é a excisão cirúrgica, porém, podem ocorrer sangramentos, infecção pós-operatória, difícil processo de cicatrização e suturas. Com isso, esses fatores traumáticos devem ser diminuídos, fazendo com que outras técnicas de tratamento também sejam utilizadas na odontologia. Deve-se utilizar tratamentos menos invasivos, mas que sejam efetivos. Um dos tratamentos menos invasivos é a cirurgia laser. Com esse tratamento, pode-se observar menor percepção de dor pelo paciente, menor risco de infecção, rápida cicatrização, menor necessidade de antibiótico terapia no pós-operatório, redução do sangramento,
boa estimativa possível da profundidade de corte, precisão do corte, redução do número de instrumentos, muitas vezes sem necessidade de sutura ou bandagens, redução da dor intra e pós-operatório, menos cicatrizes, menor tempo de cirurgia e em áreas onde a estética é importante, o laser é o meio mais adequado. Dentre os tratamentos mais utilizados, o laser tem mostrado maior eficácia, no entanto, tem um custo elevado. O melhor laser para corte é o de dióxido de carbono, devido à sua alta absorção de água e menor penetração. Porém, é difícil de trabalhar e requer conhecimento técnico. Já o laser de diodo é ideal para tratamento em áreas hemorrágicas, visto que melhora a coagulação, reduz o sangramento durante a cirurgia, com uma consequente redução do tempo operatório. Porém, a desvantagem é que não pode ser utilizado para ressecção óssea. O prognóstico do granuloma piogênico é sombrio, visto que não é raro a recidiva da lesão quando os fatores etiológicos não são removidos ou controlados de maneira adequada. Um exemplo seria quando os pacientes têm dificuldade de manter uma boa higiene bucal, sendo este um dos fatores irritantes que podem causar ou recidivar essa lesão.